E eu quero ser bem sucinta, bem objetiva na palavra de hoje, estudando sobre essa mulher, Agar. Agar, a serva de Sara. Sara, esposa de Abraão. E Agar, então, é uma serva que estava servindo com muito entendimento ao longo dos anos a Sara. Porém, com o passar do tempo, vocês sabem que Sara percebe que ela estava muito de idade avançada e a promessa ela achava que estava tardando a cumprir. Por isso, ela propõe ao seu esposo Abraão a se deitar com sua serva para que gerasse um filho através dela. Talvez você possa achar absurdo, mas as leis de lá eram leis era normal isso acontecer. Quando uma mulher era estéril, tinha direito de dar a sua serva a coabitar com seu esposo, gerar um filho e ter esse filho como seu, como verdadeiro, como se fosse de suas entranhas. Então ela propõe a Abraão, a Bíblia diz que Abraão lhe obedece. Pensa, que proposta! E Abraão obedece, Abraão aceita, então gera o filho. Quando Agar percebe que ela estava grávida, talvez a imaturidade para gerar um grande sonho lhe fizesse agir de forma imatura. Ela então começa a desprezar a sua senhora, ou seja, a sua patroa, a mulher a quem ela estava a servir os anos todos anteriores. Ela então passa a menosprezar a Sara, ela passa a insultar a Sara. A Bíblia não fala palavras da forma, mas eu posso aqui conjecturar. Quem sabe ela expressava: eu estou gerando filhos de Abraão, e você? Você é estéril. Então a palavra do Senhor registra que ela insulta a Sara, e Sara leva isso ao conhecimento de Abraão e diz: olha só, coloco entre ti e eu esta causa. Então Abraão, faça o que você quiser. Então o que você achar que é justo, o que precisa fazer. Então Sara prefere ir e tirar talvez alguma satisfação, falar o que ela não gostou. Ela fala ali com Agar de forma que Agar sente muito constrangida, talvez envergonhada por ela não querer se submeter à humildade de que ela não estava agindo corretamente, porque a lei dizia, e era bem clara, que se a serva estava gerando um filho do seu senhor para a sua senhora, precisava continuar mantendo a sujeição, a obediência totalmente à sua senhora. E aqui a palavra registra que Agar não quis mais continuar. Ela se colocou numa postura de eu posso, eu sou capaz, eu estou gerando filhos. Ela perde aquela essência da humildade de serva. Ela coloca-se igual à sua serva. É uma característica muito grande de um fracasso, de um resultado que não vai ser bom. Perder a essência, perder a humildade, perder a submissão. Agar demonstra isso diante da sua senhora Sara. Então Sara, quando ela demonstra essas palavras de insatisfação, que não estava gostando da insubmissão de Agar, o que Agar prefere fazer? Ir embora, grávida, prefere ir embora, foge para o deserto. E olha, ela vai sem consentimento de ninguém, não fala nada para Abraão, para sua senhora, e simplesmente vai embora. E quando ela está lá no deserto, ela resolve a pedir ajuda quando ela viu que estava num lugar longínquo, sem alimento, sem ajuda de ninguém. Ela resolve pedir para Deus ajuda. E a palavra do Senhor, Deus, é clara que ele envia um anjo. E quando o anjo chega em Agar,
ele pergunta para Agar: de onde vens, Agar? Olha o Senhor fazendo Agar refletir a sua identidade. De onde você vem? Para onde você vai? Fazendo que ela pudesse refletir a sua característica e a sua maturidade, a sua experiência, a sua promessa lá atrás. Ela diz assim, o Senhor dá uma promessa para ela ali: volte para a tua serva Sara, submete-se a ela, humilha-te a ela e obedece a ela. O anjo fala isso com essas palavras para que ela possa ir, voltar e se submeter. E ele dá uma promessa dizendo: Agar, tu serás mãe de uma grande descendência. Eu abençoarei a tua descendência, Agar. Então volta. Deus é tão lindo, Deus é tão misericordioso, que Ele sempre vai vir ao nosso encontro para que nós possamos refletir. Onde é que estamos? Onde eu devia estar? Por que eu saí de lá? Porque eu não quero me submeter a uma cobertura? Porque eu não quero continuar sendo submissa a alguém, quero agora viver a minha arrogância, a minha prepotência, porque eu vou ser mãe e a outra não? Não é isso que Deus quer. Ela não estava preparada, ela vai para o deserto, Deus leva para ali, Deus permite ela ali no deserto, exatamente para que ela pudesse refletir. Eu quero te dizer algo: o deserto é um lugar estratégico para Deus trabalhar o nosso caráter, para fazer nós sentirmos e vermos a nossa total dependência de Deus, que sem Deus não somos nada, não somos ninguém. Podemos até gerar filhos, mas o que seremos daqui para frente sem Deus? No deserto, paramos para refletir que a nossa dependência é total de nosso Deus. As provações que nós passamos, o deserto que nós passamos, nos tornam experientes, e é a oportunidade que Deus nos dá para aprendermos grandes lições e quem sabe voltarmos atrás com decisões de tomadas de decisões precipitadas e nos retratarmos e voltarmos onde erramos e nos retratarmos. Foi isso que o anjo do Senhor disse a Agar: volta-te, humilha-te, serve-te a ela. Não é isso que a lei manda? Por que você não faz isso, Agar? Então ela resolve obedecer à voz de Deus e volta para Sara. Então passou-se muitos anos. Com certeza esse período a Bíblia não retrata mais indiferenças ali. Então tudo passa a ser normal, o filho nasce e o anjo deu, lá nesse lugar do deserto, o anjo deu o nome do filho que iria nascer. Veja o quanto Deus é lindo. Deus sempre vai estar compartilhando conosco daquilo que Ele nos dá. Ele também quer compartilhar conosco. Deus deu ali o direito dela, o privilégio dela gerar um filho, e Ele coloca o nome. Vai ser mãe, o nome dele será Ismael. Então ela volta, dá à luz, Sara recebe como seu filho legítimo, cuida dele, ama ele com todo o seu amor. Só que no tempo de Deus, quando Abraão completa os seus 100 anos, que era a propósito de Deus, de dar um filho a ele e a Sara, que era a da promessa, a promessa de Deus era para Sara, embora ela ter se precipitado e colocado Agar como uma que pudesse gerar para cumprir a promessa. Então Deus ali cumpre no tempo certo, aos 100 anos de idade, Abraão e Sara com cerca de 90 anos, porque ela era mais nova que Abraão, 10 anos, e Deus cumpre, nasce Isaque. E eu quero adiantar um pouco mais, quando Isaque está com seus cerca de 13 anos, um adolescente, então Deus pede em sacrifício. Eu disse isso na live anterior. Mas antes disso, antes do sacrifício, quando ela chega o momento de trazer o desmame de seu filho Isaque, ela está tão feliz, tão alegre com seu filho, ela faz um culto. A Bíblia diz que Abraão faz um banquete
para comemorar o desmame do seu filho Isaac. Olha, o desmame naquela época durava cerca de 4 a 5 anos. O filho continuava sendo amamentado pela sua mãe até cerca dessa idade de 4 a 5 anos. Então a festa ali acontece. E quando eles estão alegres ali festejando, Abraão, Isaac, aquela criança talvez muito alegre, muito dinâmica, porque o nome dele não é por acaso, sorriso, alegria. A Sara muito alegre, então Agar sorri daquela situação. O sorriso nesse sentido aqui era um sentido de menosprezo, irônico. E quando Agar sorri, o filho dela, que já era um adolescente, que tinha ali também cerca de uns 13 anos, talvez, 14 anos por aí, então o filho Ismael também sorri. Mulher de Deus, cuidado com o perfil, com o caráter que você está desenvolvendo diante dos seus filhos. Diante de uma situação, se nós como mulheres agimos de forma indevida, os nossos filhos vão copiar o modelo. Agar sorriu daquela situação de forma irônica. E Ismael também segue o modelo da mãe e sorria. E a palavra do Senhor diz que Sara, vendo aquela cena desprezível que Agar comete, e o seu filho também, ela se entristece muito, porque era para Agar e Ismael também estar com alegria, porque ali tinham duas crianças de um mesmo pai, e que Agar estava com um filho, porque foi Sara mesmo quem propôs aquela situação. Então, eu até coloco aqui Agar como, palavra minha, tá? A Bíblia não registra isso, como uma vítima, mas não que ela fosse, mas ela podia colocar ali o sentido de serva humilde. Em tudo ela foi obediente, em tudo ela estava ali fazendo o desejo de sua senhora. Só que ali ela mais uma vez manifesta o seu caráter de insubmissão, de não querer o melhor para sua senhora. Precisamos ser sinceras, mulher de Deus, precisamos ser sinceras em colocar sempre os nossos líderes, os nossos senhores, como a cobertura, como experientes, e a nossa honra devida a eles. O Senhor quer que nós tenhamos esse perfil de sempre sempre colocar o outro como mais experiente, que receba a honra que precisa, que é merecida. Mas Agar, neste momento, ela sorria. Então, o que acontece? Mais uma vez, ela se entristece, a Sara, e leva ao conhecimento novamente de Abraão. Dessa vez, Abraão, vendo que as duas mulheres, a Bíblia diz, vendo que as duas mulheres não estavam se relacionando bem, Sara achava que, por causa daquela situação, quem sabe o Ismael pudesse vir no futuro a querer ser maior do que Isaac. Então ela acaba não lidando bem com aquela situação e Abraão resolve separar e despachar a Agar. A palavra do Senhor diz, o texto que eu gostaria de ler com vocês no começo está em Gênesis capítulo 6, o versículo 3. Assim tomou Sarai, ainda era Sarai, viu? Ainda não era Sara. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Está em 16, versículo 3 e 4. E mais para frente, nós vamos ver que aqui no versículo 8, que Abraão, não, vamos para o capítulo 21,
melhor dizendo, já adiantaram um pouco mais para o final. No capítulo 21, nesse momento, no versículo 14, Abraão despede Agar e o seu filho Ismael, e ele dá pão e um odre de água. Ele deu a Agar em favor do seu filho. Então ela vai embora e novamente passa pelo deserto. Olha, não é por acaso que ela novamente passa pelo deserto. Quando nós vencemos uma provação, quando nós entendemos que o deserto é para nos ensinar, é a faculdade que Deus quer que passemos para nos tornarmos pessoas melhores, mais idôneas, com maturidade, mais experientes, mais humildes, de servir mais o próximo, de reconhecer que Deus é tudo para nós, que somos dependentes totalmente dele. Quando nós passamos no deserto e aprendemos todas as lições que Deus quer ensinar para nós, não será necessário o reteste, não será necessário voltar para o deserto. Mas aqui Agar volta de novo para o deserto, para ir errante pelo deserto, sem saber para onde ia. Então, novamente no deserto, quando acaba o pão, quando acaba o vinho, então ela vê um lugar sem saída e começa a ter uma iniciativa muito ruim. Coloca seu filho distante dela para não ouvir o seu choro, tipo, dá um entendimento para nós, que ele morra longe de mim, que eu não veja e que eu também morra longe dele. Mas novamente, a misericórdia de Deus é tão grande. A promessa que ele disse lá atrás, que ela seria mãe de muitas nações, de muitas pessoas, então ela tinha esquecido. E nós estamos sempre colocando em mente, guardando as promessas que Deus tem na nossa vida? Não se esqueça delas, mulheres de Deus, mesmo que esteja atravessando o deserto. Creia na promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir. Não importa se está faltando alguma coisa, faltou a água ali no deserto, mas ore que Deus proverá. Nesse momento aqui, o menino chora, talvez até sem palavra. E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor, ou seja, Deus ouve o choro de Ismael. E Ismael significa isto, Deus ouve. Então ele ouve e o anjo novamente aparece ali a Agar. Agar toma seu filho e segue adiante. E ela olha, tá ali do lado um ribeiro, ela abastece o seu odre novamente com água e prossegue a sua jornada. E a Bíblia diz que ela vai para a terra de Berseba, morar lá. Ela chega até lá e lá vai ser o lugar novamente de Agar, lá no Egito. Sabe o que significa Agar? É a mulher segundo a carne. Ela gera filhos segundo a carne. Egito é isso, segundo a carne, o tempo da nossa vida de pecado, de escravidão. Então Agar volta para lá e vai morar com seus filhos. Só que eu vejo um versículo que me chama a atenção e eu quero concluir com esse versículo com você. Em Gênesis 16, o versículo 3, uma atitude louvável que Agar resume aqui o seu testemunho de vida. Gênesis 16 e o versículo 13, melhor dizendo. E esse texto está até assim negritado na minha Bíblia. E ela clamou o nome do Senhor, que com ela falava. Deus falava nesse momento para Agar se levantar e não se acomodar por aquela provação. Tu és Deus que me vê. Ela reconhece que Deus estava vendo ela. Tu és Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Então ela ali estava reconhecendo que também ela passa a ver Deus. Nos versículos seguintes, ela diz assim, então agora eu te vejo que tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus, eu te vejo que o Senhor está me vendo. É tão gostoso nós atravessarmos o deserto, todas as provações que o Senhor permitir, passarmos para nos
ensinarmos, para nos disciplinar, porque Ele nos ama, porque Ele tem propósito de nos entregar grandes bênçãos lá na frente, para quando estivermos desfrutando das bênçãos, não venhamos a perder tamanhas vitórias, tamanhas bênçãos. Então ela nesse momento ganha um entendimento e diz: eu vejo que o Senhor cuida de mim, o Senhor me vê, então eu também te vejo. Que possamos ter esse nível de intimidade com Deus, de sermos aprovadas e termos essa intimidade de vermos o nosso Deus agindo em nossa vida, agindo como Deus Todo-Poderoso. E a gente sabe que mais na frente a descendência de Agar realmente se cumpre a promessa do Senhor, se tornam numerosos. E hoje, nos dias de hoje, os árabes são os descendentes de Agar, através de Ismael. A palavra do Senhor se cumpre. E hoje, interessante que os árabes têm isso em mente viva, que Agar é a mãe deles. Através deste, eles até consideram como a mãe, através de uma esposa de Abraão. Eles também se tornam ali cordeiros da promessa. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que eu e você também podemos nos achegar ao Senhor e termos o direito de que as promessas do Senhor se cumpram em nossas vidas, todas elas, ao passarmos pelo Jordão, pelas promessas, pelo deserto, quando aprendemos as lições, o Senhor cumprirá todas as promessas em nossas vidas e possamos gerar filhos e possamos ser mulheres que possamos gerar filhos na fé para Cristo, não filhos na carne, mas filhos na fé, espiritualmente, filhos que honrem ao Senhor e nos dê alegria de vida, que possamos agora, cada uma de nós, cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Espero que você tenha aprendido algo e extraído algumas lições da vida de Agar. E eu quero orar com você por essa palavra. Fecha os seus olhos. Pai, te louvamos, te damos graças por essa oportunidade de refletirmos na tua palavra, extraindo lições dessas mulheres da Bíblia. E na oportunidade de hoje, essa mulher chamada Agar. Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por o Senhor ter fortalecido essa mulher e ela ter vencido o deserto de sua vida e a sua descendência ter prosseguido avante. E aqui nós queremos também tomar essa lição e oro em favor de cada mulher, que cada mulher na sua casa possa, Senhor, ser uma mulher frutífera, que passe pelo deserto vitoriosa, sem reclamar, sem esquecer da sua identidade, sem esquecer das promessas que o Senhor tem a cada uma de nós, de gerarmos filhos para o Senhor, da maneira correta, da forma que o Senhor quer, debaixo da tua cobertura, com humildade, com submissão ao nosso esposo, com submissão ao Senhor, que é o nosso cabeça, e assim sermos mulheres vitoriosas e prósperas, no nome de Jesus. Ajude cada mulher, no nome de Jesus, a ser essa mulher vitoriosa. Assim nós oramos. Amém? Amém.